Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao projeto ACC nas eleições 2020. A associação está convidando os pré-candidatos à Prefeitura de Contagem para uma conversa. Falaremos sobre assuntos que interferem diretamente na região onde a ACC atua e alguns temas sensíveis para a cidade de Contagem. Gravaremos os programas virtualmente em função das medidas de isolamento impostas pela pandemia de Covid-19. Na tela, você vê Leonardo Mendes, que é engenheiro e empreendedor no segmento educacional na cidade de Contagem. Mora no Cabral desde 2009. Eu sou Gustavo Gurgel, sou graduado em Relações Internacionais e moro no Cabral desde 2014. Nós somos da Comissão de Comunicação Social e Projetos vinculada à ACC. Hoje recebemos Lindomar Gomes, do partido PMN, o quarto pré-candidato a participar desse bate-papo conosco. Lindomar Gomes é professor e advogado formado pela PUC Contagem, pós-graduado em Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, especialista em Gestão de Políticas Públicas e mestre em Estado, de Governo e Políticas Públicas. Foi presidente do PT em Contagem entre 2009 e 2013, presidente da Ultramig e diretor de Ensino e Pesquisa da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais. É natural de Brasilândia, Minas Gerais, tem 39 anos e mora em Contagem desde 2000. Em 2008, foi candidato a vereador pelo PT em Contagem. Em 2014, candidato a deputado federal pela mesma legenda, coligado com mais 4 partidos. Em 2018, pelo Avante, pleiteou o mesmo cargo de deputado federal. Hoje, é filiado ao PMN, pelo qual é pré-candidato à Prefeitura de Contagem. Lindomar, bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco mais com os moradores da região do Cabral, Cândida Ferreira e moradores da cidade de Contagem. Léo, já passo a palavra para você. Lindomar, bom dia, muito obrigado por aceitar o convite. E vamos lá para a pergunta. A curiosidade aqui é sobre o jovem, naquela faixa etária que ele está entrando no ensino médio. Né? Hoje, a nossa cidade ela oferece o ensino médio através da FUNEC, mas o jovem ele precisa de integração com o mercado de trabalho. Temos a BNCC, o jovem, o ensino médio e o ensino profissionalizante. Eu queria saber do senhor candidato, do senhor pré-candidato, qual que é a proposta para essa turma aí que vem cheia de entusiasmo, quer entrar no mercado de trabalho, e o que a FUNEC pode ajudar, e o que ela não pode, como é que a gente vai adaptar a BNCC no que a gente tem hoje no município. Palavra com você. Ô, Leonardo, e as pessoas que vão nos ouvir também, a BNCC ela é muito clara em todos os pontos, seja na pré-escola, seja na creche, na pré-escola, no fundamental e no ensino médio. Ela fala muito em todos os quesitos sobre a questão tecnológica. Eu tenho uma crítica muito grande ao nosso município, que já foi uma cidade industrial. Hoje, o segmento industrial em Contagem é responsável por apenas 24% da geração de emprego em nossa cidade. Ou seja, Contagem está deixando de ser uma cidade industrial e de gerar empregos na indústria. Por quê? Porque a nossa cidade está atrasada e está defasada. Nós precisamos que os nossos jovens, assim como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, fala, nós precisamos atualizar. A questão tecnológica hoje, ela está intimamente ligada ao mundo do trabalho e ao mercado do trabalho. Né? O Gustavo, quando abriu, falou que, por causa do Covid-19, das restrições, nós temos que fazer de forma remota a nossa conversa. Ou seja, pós-pandemia, nós vamos ter um novo mundo do trabalho e mercado do trabalho. Ou seja, o que a BNCC de 2017 colocou nos parâmetros, quem quiser ler, está no site do MEC, são mais de 400 páginas para leitura. Eu recomendo, não só para quem é da área da educação, mas para
todo cidadão e para toda cidadã. Porque eu acredito na educação como sendo a base. Ou seja, a nossa FUNEC, ela precisa estar atualizada ao pós-pandemia, a esse novo mundo, a esse mundo que quem é especialista na área já está discutindo que pós-pandemia nós vamos ter uma mudança de no mínimo 30% do mercado de trabalho, ou seja, das profissões. O que a gente podia demorar para acontecer só a partir de 2030, nós estamos antecipando para 2020, 2021. E a FUNEC tem que ser o principal instrumento de contagem. A FUNEC hoje, ela tem mais de 2.000 matrículas no ensino médio, mas nem 10% desses alunos saem com a qualificação. Eles simplesmente saem com a certificação do ensino médio. Isso é um absurdo. A FUNEC, ela precisa formar pessoas, tanto cidadão e cidadã, mas, acima de tudo, o que está prescrito no artigo 205 da nossa Constituição, que é o quê? Que é preparar o desenvolvimento da pessoa, preparar a pessoa para a cidadania e para o mercado de trabalho. Ou seja, o nosso principal instrumento de formação para o mercado de trabalho, ele não está funcionando na cidade de Contagem hoje. Lindomar, é interessante esse aspecto do ensino profissionalizante, da formação do jovem, porque um país ele agrega riqueza à medida que ele avança na produtividade. E a produtividade tem a ver com essa coisa da preparação para o mercado. O jovem que está chegando agora, entrando no mercado de trabalho, o que a FUNEC, né? O que a gente vai fazer com a FUNEC? Qual que é o seu plano para a FUNEC para acelerar esse processo de formação profissional, para que ele já chegue preparado e a produtividade seja melhorada? Colocar a FUNEC para atingir o objetivo dela. Qual que é o objetivo da FUNEC? É preparar os nossos jovens para o ingresso no mundo do trabalho. Mas pensando, nós precisamos requalificar os nossos profissionais. Nós temos excepcionais profissionais hoje dentro da FUNEC. Só que hoje nós temos que readequar a nossa matriz curricular a uma nova necessidade do mundo, a uma nova necessidade nossa na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais e no Brasil. Então, primeira coisa, precisamos colocar uma estrutura física condizente, precisamos de laboratórios condizentes com esse momento e precisamos de profissionais preparados para essa nova dinâmica de qualificação e de profissionalização. E um outro ponto, já concluindo essa resposta, um outro ponto, e precisamos atrair a tecnologia para a cidade de Contagem. Muito obrigado, Lindomar. Eu que agradeço. Lindomar, eu gostaria de conversar um pouco com você agora sobre a temática da participação popular, né? Nas suas redes sociais, a gente tem visto que você interage com as pessoas com o objetivo de integrar a comunidade na tomada de decisão do poder público, né? Ou seja, as decisões não podem ficar restritas aos gabinetes, tanto da prefeitura, dos vereadores, né? A comunidade ela tem que ser integrada nesse processo de tomada de decisão. E a gente tem visto que você tem feito pesquisas, né, com as pessoas nas redes sociais para identificar essas estratégias de participação popular. Eu queria que você contextualizasse isso um pouco em relação às regionais em Contagem, e especificamente a do Ressaca, a partir da ótica daquilo que você tem visto de mais sensível, principalmente na região do Ressaca, nessas lives e nessas conversas que você tem feito para poder capturar as demandas da população em si. Primeiro, qual que é o grande inspirador nosso para a construção do nosso plano de governo? Nós temos chamado que é plano de governo participativo. Qual que é a grande inspiração? Um mineiro que é JK, Juscelino Kubitschek. Se a gente perguntar qual foi a principal obra de Juscelino Kubitschek, construção de Brasília. E Juscelino Kubitschek só construiu Brasília após um comício que ele estava realizando no estado de Goiás, e uma pessoa falou para ele fazer cumprir a Constituição e levar a capital mineira para aquela região. O que ele fez? Ele ouviu, possivelmente não era nem o grande plano de governo dele, possivelmente ele nem sabia disso, que estava na Constituição.
mas foi a partir de uma pessoa que estava acompanhando o comício e que viu que aquilo era importante para aquela região, que podia desenvolver o Brasil, levando a capital do nosso país para a região central, né, para o centro-oeste. Então, isso é a nossa principal inspiração. Por quê? As pessoas têm problemas, mas elas têm a solução para o problema delas. E o que nós temos ouvido nos 2 primeiros links, essa semana soltamos mais 2. Os 2 primeiros é relacionado à questão da cidadania e dos direitos sociais. E o outro é relacionado à questão do esporte. Mas sobre a região da ressaca, o que nós sentimos? Muita crítica. Nós tivemos as pessoas cobrando muito a questão do direito do consumidor. Possivelmente, esse período de pandemia pode ter contribuído muito para isso, porque as relações ficaram, como a gente estava falando na primeira conversa, as relações ficaram virtuais, compras passaram a ser virtual. Hoje você não consegue conversar com o gerente, não consegue conversar com a pessoa que é responsável, você conversa com robôs. Você, quando consegue conversar, né? Quando você liga para qualquer Fale Conosco, lá, aperte 1 para falar nisso, aperte 2 para falar com aquilo, e você vai sendo atendido por robôs. Então, a primeira crítica daí da região, da ressaca, vem em relação à questão colocar em prática o atendimento do direito do consumidor. E sobre esporte, deu para a gente observar que o futebol é realmente o principal esporte que as pessoas ainda amam no Brasil. O segundo é o vôlei, né? Tô falando sobre o que nós constatamos pelos primeiros formulários respondidos, e que as pessoas têm uma demanda muito grande e querem praticar o futebol. O vôlei fica como se fosse 40% do futebol. Entendi. Eu queria, então, a partir disso, né, você identificou, então, essas necessidades na região do Ressaca. Nós sabemos que existem outras sensibilidades, você também conhece, né? E ainda dentro dessa questão da participação popular, o que o Lindomar, por exemplo, ele pensa de estratégias de pegar a comunidade e fazer ela participar ativamente dentro do processo de tomada de decisão, caso o seu pleito à Prefeitura de Contagem seja concretizado, seja efetivo, né? Quais são as estratégias do Lindomar para poder produzir essa participação popular em Contagem? São pelo menos 3. A primeira é criar uma relação direta, um canal direto de comunicação da prefeitura, da administração com os administrados. E hoje nós temos facilidades para isso, né? A minha principal rede é o Facebook. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de ter acesso, ter conversa e ter diálogo através do Facebook. E tenho observado que o Instagram também tem crescido muito, e o município de Contagem hoje ainda é o Facebook, mas você tem a ferramenta do Instagram crescendo. Então, essa seria a primeira relação, uma relação muito pessoal. A segunda, uma relação de transparência do município. Criar um aplicativo para as pessoas terem acesso a tudo que entra e com o que é gasto pelo município de Contagem. E qual o tipo de tributo que está entrando e para onde está indo esse recurso. Eu acho um absurdo, a gente paga tanto tributo, às vezes as pessoas não reclamam, não querem reclamar, não é de pagar demais, mas é porque não vê aonde o seu recurso está sendo gasto, aonde está sendo investido. Então, um aplicativo para as pessoas terem transparência. Hoje, pela lei de transparência, todos os órgãos públicos precisam ter um site de transparência. Mas tem órgãos que, desde o mês de janeiro, vou repetir, desde o mês de janeiro, o site de transparência está inativo. Temos órgãos aqui em Contagem que está desse jeito, desde janeiro está inativo, está em manutenção. Ou seja, é uma app para literalmente funcionar para as pessoas entenderem. E um terceiro é a possibilidade do cidadão ter um diálogo e uma propositura das coisas, uma forma dele denunciar, dele fazer reclamações, dele entrar, ele mesmo poder fazer o vídeo, que seja para criticar o prefeito, né? Se eu conseguir ser prefeito, que ele possa também ter esse canal para me xingar, para produzir vídeo, para produzir denúncia. Às vezes tem coisas que são básicas, que quem anda, quem conversa com as pessoas, escuta. O que as pessoas reclamam muito?
às vezes, é um buraco na minha rua, que a administração não vai lá, uma coleta de lixo que não é adequada, ou eu quero plantar uma árvore, não sei como plantar, ou a minha árvore está lá, que está para cair, ela já está seca, não tem jeito, eu tenho que tirar ela, mas existe uma burocracia para eu plantar e existe uma burocracia para eu retirar. Isso é o quê? Isso é falta de diálogo, isso é falta de uma forma de participação. E uma quarta, para finalizar a sua pergunta, o gestor público ele precisa andar pela cidade. Ele tem que morar aqui dentro da cidade. O que acontece muito com Contagem? Os prefeitos, prefeitas ganham na cidade de Contagem e traz secretários, trazem funcionários de fora que nem quer morar na cidade. Ele só vem, ele mal conhece a João César, mal conhece vir, né, vem lá da sua cidade, sabe-se lá onde, vai morar em Belo Horizonte, principalmente na região do Buritis, e do Buritis para a secretaria e para o espaço. Se a pessoa não morar na cidade, ele não tem como administrar. Se a pessoa não tem contato com o povo da cidade, como que esse povo vai participar? Então, uma quarta questão é essa, literalmente, andar pela cidade, ver o problema em loco. Léo, contigo. Ô Lindomar, muito obrigado aí pelas suas falas. Bem interessante essa questão da participação popular, né? E há poucos dias atrás o senhor veio aqui, fez uma caminhada com a gente, viu uma questão ambiental, e minha pergunta é sobre a questão ambiental. A gente percebe aí em outros lugares no mundo, principalmente na Ásia, na Europa, uma tendência a uma gestão responsável das águas. E hoje a gente ainda tem aqui no nosso município o esgoto a céu aberto, esgotos dentro de rios e córregos. E em Seul, no começo do século, eles descobriram um riacho, né? Então é um novo paradigma que está surgindo aí de desenvolvimento urbano, né? É o contato do homem com a natureza, a reintegração, né? Se a gente veio da natureza, nós fugimos dela e nos escondemos no concreto, e hoje nós, em alguns lugares do mundo, já estamos buscando novamente essa aproximação da natureza. Então eu queria saber do senhor Lindomar o que o senhor vislumbra nesse aspecto de desenvolvimento urbano para o município de Contagem. Olha, Léo, primeiro, eu gostei muito de ter conhecido a proposta de vocês aí da região do Cabral. Visitei com vocês toda a extensão, tanto do Cabral quanto do Cândida Ferreira, e pegando um pedacinho da BR-040 do Córrego Tapera. Então, é bom quando a gente vê que o próprio cidadão, que a população está consciente da importância da questão ambiental. Não adianta nada o gestor público ter boas intenções para a questão ambiental se a população também não entende primeiro. Até porque tem uma frase de um escritor, até um incentivador da questão ambiental: governo é igual feijão, só funciona na panela de pressão. Então, nós somos assim, nós, seres humanos, somos assim. A gente, infelizmente, às vezes age muito apenas pela pressão, pela cobrança. E a população tem que tomar consciência que a questão ambiental, hoje, ela é pauta do dia, ele é um problema. Nós podemos ter muitas extinções e futuras gerações podem não conhecer muita coisa. E não vai longe. Esse ano, dezembro do ano passado e esse ano, nós tivemos aqui em Contagem a mostra da irresponsabilidade nossa, a irresponsabilidade de gestões públicas, a irresponsabilidade do ser humano, que foram o quê? Aquelas enchentes que aconteceram, tanto em Belo Horizonte quanto em Contagem, foi porque é um pouco do que você acabou de falar, a visão equivocada da questão dos nossos recursos hídricos. Por baixo das nossas cidades aqui tem córregos que foram tapados, córregos que foram canalizados, córregos que o cimento passou por cima, mas eles continuam com o seu curso d'água por baixo. E hoje, eu sei das nossas dificuldades econômicas, das nossas dificuldades financeiras, mas eu topo muito bem a gente fazer uma discussão de tentar começar uma mudança. Eu sei que 4 anos, talvez 8 anos, são insuficientes para gestão pública, ainda mais quando a gente fala de público é tudo mais
mais lento, mais difícil, por causa da burocracia, por causa da legislação, que é muito específica. Mas eu acho extremamente interessante esses bons exemplos, inclusive para a gente começar a resolver problemas imediatos que nós temos aqui. E nós temos problemas imediatos que está custando muito caro do ponto de vista financeiro e está custando muito caro, principalmente do ponto de vista da vida, ou das vidas humanas. Então, Léo, eu acho interessante discutir, eu topo fazer essa discussão, eu topo a gente fazer um mapeamento dentro da cidade de Contagem, e quando está falando desse mapeamento, são obras que muitos gestores não querem fazer porque não é vista. E quando não é visto, talvez não renda voto. Só que dá para fazer uma discussão com a população, de envolver a população para essa questão ambiental, para a questão do desenvolvimento. No primeiro ponto que falamos, dá para fazer um link. A FUNEC pode ser um órgão indutor para fazer esse debate, para fazer essa discussão. Muito bom, Lindomar. A gente vê essa questão do desenvolvimento urbano hoje seguindo o caminho de tem um córrego, se joga lixo, se joga esgoto, a população ribeirinha começa a reclamar porque vem rato, vem escorpião, então a turma começa a pedir uma avenida sanitária, e daí a pouco se faz a avenida sanitária. E mais para frente se chove muito e alaga, e depois vem são feitas obras de infraestrutura, como está sendo feito ali perto do Carrefour, para conter a água, né? Então, o modelo hoje, ele é assim. Como mudar esse modelo, né? Você falou aí que pode demorar mais tempo, envolver a comunidade, para a conscientização. E como é que o senhor vê isso? Essa questão assim, dessa mudança, seria uma coisa só de governo ou vai além disso? Eu vejo que vai muito além, viu, Léo? Eu acho que precisa, inclusive, a gente precisa fazer essa discussão dentro das escolas. A gente precisa utilizar mais as escolas, primeiro, para literalmente ela formar o que a gente discutiu do BNCC. Lá também fala sobre essa questão da integralidade da formação da pessoa humana. E o meio ambiente, ele precisa ser ensinado desde a educação fundamental. E ele precisa, a cada momento, ser mais gradativo, ter prática, mostrar o resultado negativo das nossas péssimas atuações. O que eu já cheguei a presenciar, acompanhando vilas aqui em Contagem, 2005, 2006, 2007, 2008. No ano de 2008, teve uma forte enchente aqui na cidade de Contagem, que atingiu ali Vila Itaú, Vila PTO, Vila São Paulo, Vila Dom Bosco. Quase na virada do ano de 2008 para 2009. Um dia eu estava lá no atendimento e vi dois cidadãos, um pegando de um lado do sofá e o outro pegando do outro lado. Pegou aquele sofá inteiro e jogou dentro do córrego canalizado. Jogou dentro do córrego e um mês depois, esse córrego não teve vazão, a água voltou e voltou levando as casas. Ainda bem que não tivemos mortes, mas tivemos grandes prejuízos para aquelas pessoas. Ou seja, o primeiro passo, Léo, é a conscientização. A população tem que entender que nem tudo na vida é lucro, é ganhar o dinheiro. Só tem sentido ganhar dinheiro a partir do momento que ele for por um desenvolvimento com qualidade, com que o que eu ganho não prejudique a vida ou o futuro de alguém. E, para mim, a cidade de Contagem está precisando de um prefeito do século XXI, que esteja antenado. Um prefeito do século XXI, ele ouve, ele escuta, ele põe as pessoas para participar e ele conscientiza. A questão ambiental e do desenvolvimento, para mim, ela passa, primeiro, conscientização. Não adianta nada só o poder público vir, construir uma bacia de contenção igual nós temos na região do Riacho, constrói a bacia, mas você nem sabe para que é aquela obra. Então, se você conscientiza primeiro, vem a obra depois, as pessoas têm até um cuidado maior. É bem interessante você falar da conscientização. Me lembra aqui da Copa do Mundo, quando vieram os japoneses aqui, fizeram limpeza nos estádios, né? E aqui no Brasil a gente ainda vê, você pode ver isso às margens de Tapera, as pessoas jogando lixo. Isso passa por essa conscientização, né Lindomar?
Sim. Então, assim, eu queria saber como fazer isso quando a gente fala assim da pré-escola, da escola, a pessoa está ali aprendendo e a gente vai entender que no futuro próximo aquilo vai acontecer. E para aquelas pessoas que já estão mais velhas, já estão, né, como é que a gente vai fazer isso? Ô, Léo, não tem outro jeito. Vai ter que existir conscientização. E tem a forma oriental de educar as pessoas é uma forma muito inteligente. Eles educam muito as pessoas através do exemplo. As pessoas só conseguem se conscientizar se ela consegue enxergar, se ela consegue ver. Nós vamos ter que ter um gestor na cidade de Contagem que puxe isso, puxar mutirões, envolver a população para ela ver na prática o que nós estamos fazendo e a consequência do não cuidar bem do nosso ambiente, ou do nosso meio ambiente. Nós vamos ter que envolver e fazer a população, de alguma forma, participar, de forma consciente, né? Não obrigatório. Eu acho que tudo que você tenta fazer de forma obrigatória, pesada, você não consegue resultados positivos. Tem que ser de uma forma a conscientizar, a ter essa consciência que nós estamos chamando. Então, para a população que já passou dessa faixa de escola ou escolar, nós vamos ter que fazer um trabalho. Por exemplo, com vocês aí da associação, eu acredito que se a gente faz um bom debate com a ACC consegue envolver esses moradores a participarem de uma conscientização, ver um tapera. Andar pelo tapera já é uma forma da pessoa se conscientizar. Eu acho que quando uma pessoa vê que um simples papel de bala jogado dentro do córrego, ou jogado na rua, ou não jogado, ou descartado de forma inadequada, que não no lixo, ele já começa a ver a diferença que tem. É engraçado, no ano de 2003, nós fomos no Encontro Nacional de Estudantes de Direito na cidade de Curitiba, no Paraná. Nós saímos daqui de Minas Gerais com 6 ônibus. Chegamos lá, o pessoal tinha jogado lixo dentro do ônibus, tudo, saímos com lixo no bolso. A hora que chegou na cidade de Curitiba, uma cidade limpa, não tinha um papel de bala jogado no chão. Sabe qual foi a primeira reação dos nossos porquinhos que estavam conosco? Não descartar mais lixo, porque viram que se ele jogasse lixo ali, ele ia passar vergonha. Então, vamos ter que fazer dessa forma para os mais idosos. Os fora da escola. Ok, Lindomar, então, só para a gente encerrar, em função do horário, né, eu vou te passar aí em torno de 2 minutos para você fazer suas considerações finais, né, mandar uma mensagem para o pessoal da nossa região, e em seguida a gente encerra o programa. Ok, Gustavo, Leonardo, Ricardo, a todos os moradores, a toda a direção da Associação do Cabral e Cândida Ferreira, agradeço muito e parabenizo pela forma que vocês estão querendo conscientizar não só os moradores daí, mas da região da Ressaca, os moradores da cidade de Contagem. Eu vejo que é uma forma de contribuir para o processo democrático na cidade de Contagem. E gostaria muito que todos vocês, aí da região, da cidade de Contagem, me conhecessem um pouco mais. É importante conhecer a história e conhecer o que nós estamos pensando para a cidade de Contagem. Se vocês fizerem isso, podem ter certeza que vocês já estarão contribuindo e muito, não só para o processo eleitoral da nossa pré-candidatura, mas também para o processo eleitoral da cidade de Contagem, que é uma cidade que precisa ser debatida. Contagem está precisando de um prefeito do século XXI. Nada de pensar naqueles que já foram ou naqueles que são pessoas que estão representando a atual administração. Vamos pensar para frente. Está na hora de Contagem ter uma administração na palma da mão. Um prefeito que pense no futuro, que pense no seu filho, que pense em uma cidade melhor. Vocês podem me acompanhar pelas redes sociais, no Facebook, é lindomargomes.minas, e no Instagram, lindomargomes.minas também. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Ok, Lindomar, muito obrigado, então, pela sua disponibilidade em conversar com a ACC. Hoje recebemos Lindomar Gomes. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Contagem pelo PMN. Ele foi o nosso 4º convidado para esse bate-papo com a ACC. Nosso objetivo, como já tem sido dito,
é levar até você informações relevantes para que sua escolha no final do ano seja feita da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima.